Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, nós estamos aqui já no segundo vídeo, estamos aqui no Entre Linhas de férias, como vocês podem ver aqui ao fundo, uma bela cachoeira. Estou em Mandirituba, uma cidade aqui perto de Campo Largo, perto aqui de Fazenda Rio Grande, de Curitiba. Então, passando um pouco de férias, né pessoal, uns dias legais para descansar aqui com os amigos, a casa aqui da Lia, do Tadeu, da Dona Norma. Mas mesmo assim nós estamos aqui, firmes e fortes, para gravar e trazer para vocês aqui a segunda lição, onde nós estamos estudando sobre o livro de Salmos. O tema de hoje é Ensina-nos a orar, onde nós vamos aprender sobre o papel dos Salmos na oração do cristão, na oração de todos aqueles que vivem em comunhão com o nosso Deus, beleza? Hoje nós teremos a participação aqui do Marcos André e do Ricardo. O Alexandre também está de férias e não vai conseguir gravar a parte dele, mas o Marcos André já vai gravar também para vocês aqui segunda, terça, quarta e quinta, e eu volto também na sexta-feira aqui com as perguntas para consideração, beleza? Não se esqueçam, pessoal, deixar o seu joinha se você gostar do vídeo, se inscrever aqui no canal, acionar o sininho, para você ficar ligado aí em toda essa série onde estamos estudando a cada semana o livro de Salmos, beleza? E nós temos uma vinheta nova, né? Vocês já perceberam no primeiro vídeo, graças ao nosso amigo Manuel. Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, mesmo de férias ainda vamos conseguir aqui, né, ler os comentários, aquela parte que você participa do nosso vídeo, que eu acho muito legal. Temos aqui o pódio, os 3 primeiros a comentarem, apesar aí de ser finais de semanas, né, anormais um pouquinho, né? Foi o Natal, depois agora o Ano Novo. Tivemos aqui a Regiane Alves, que é a primeira a comentar no primeiro vídeo de Salmos. Olá, boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas. Feliz sábado, Regiane, sempre conosco, comentando. Lições fortes da Bíblia. Olá, meus queridos irmãos, aparece aqui em segundo lugar no pódio. E também, em terceiro lugar, a Esmeralda Viana, minha sogra, que inclusive passou o Ano Novo aqui conosco, né? Ela, meu cunhado e tudo mais. Estamos aqui sempre firmes e feliz Ano Novo a todos. E vamos estudar mais um bimestre. Obrigado aí, dona Esmeralda, né? Fazia tempo que a minha sogrinha não comentava, né? A Edilza Nascimento, bom sábado, vídeo curtido, compartilhado. Tenham todos um bom 2024, cheio de boas realizações, graças a Deus, começando com férias, que todo mundo merece, né? Genésio Mioto, oi pessoal, estamos aqui para mais um estudo de uma lição que vem falando sobre os Salmos. E essa semana vem falando sobre os 2 discípulos que pediram para Jesus, né, para que ensinassem eles a orar. Aproveitando as férias, eu estou aqui em Foz do Iguaçu, onde estou também no canal Entre Linhas. O canal Entre Linhas está comigo, né? Ele fala aqui, Genésio, é isso aí, né? Onde ele está, ele leva o canal Entre Linhas e comenta. E eu também, ó, Genésio, né? Eu estou aqui em Mandirituba, aonde eu estou, Entre Linhas está comigo, né? Temos aqui também o Crispim Elcio. Olá, amigos, Deus lhe conceda bênção sem medida em 2024. Parabéns e obrigado pela excelência na apresentação das lições. Tenho aprendido muito e procurado compartilhar. Parabéns pela nova vinheta, ó, percebeu a nova vinheta do primeiro vídeo, né? E também pelas caricaturas no final, ficaram muito boas, somente o Lúcio não ficou muito parecido. Aprendi muitas extraordinárias lições. Quero agradecer especialmente ao Marcos André. Sempre citei Salmos quando estava angustiado. Aprendi com minha mãe, mas não via como uma oração. Deus seja louvado. E hoje o Crispim vai aprender ainda mais, né, o papel do Salmo como oração, né, Crispim? O Wilbert Gonzalez, ó, o Wilbert Gonzalez, faz tempo que ele não comenta conosco, voltou aqui, ó, parabéns, voltando a olhar o canal Entre Linhas. É isso aí, Wilbert, seja bem-vindo novamente ao canal, obrigado pelo Senhor e pelo ministério, é isso aí. Maria Feitosa, boa tarde, pastores, agora são 4, hoje é 3 de novo, tá, Maria? Que Deus abençoe pela dedicação e pregação do Evangelho. Estamos terminando uma lição de mais um ano, que nós, os alunos, possamos também pregar o Evangelho, exatamente, compartilhando esse vídeo que tanto nos ensina. É isso aí, Maria Feitosa, compartilhando, né, aquilo que é bom para nós. Feliz Ano Novo aos 4 professores e a todos aqui que assistem, um ano a menos para a volta de Jesus. É assim que eu penso também. Vamos espalhar a mensagem de salvação? Basta um clique.
E a Maria Feitosa deixa o CCC curtido, comentado e compartilhado. Obrigado, Maria Feitosa. Valdenice Mártires Cerqueira, lá de Presidente Prudente. Tá viajando, Valdenice, ou tá em casa? Olá, irmãos e amigos do canal Entre Linhas. Feliz Ano Novo. Que sejamos gratos por todas as bênçãos recebidas durante o ano de 2023 e que no ano de 2024 seja tudo melhor ainda com a proteção do nosso Deus Criador, Redentor e também Mantenedor. Amém. Ela deixa um monte de coraçãozinho aqui, hashtag CCC, curtido, comentado e compartilhado, e hashtag amo todos vocês. Obrigado, Valdenice, pelo seu carinho. Marlene Boelli, boa tarde, meus pastores, consegui entrar, aleluia. Um excelente 2024 a vocês com as bênçãos de Deus. Que bom, Marlene, e consegui ler o seu comentário aqui, obrigado por comentar. Josefa Ascenso, oiê, ela deixa. Boa tarde, quarteto abençoado. Hoje, gratidão a Deus por ter acompanhado vocês o ano todo, né? Que Deus nos permita as bênçãos de estudar a lição também no ano de 2024. Feliz e abençoado ano novo para todos nós, entrelinhenses. É isso aí, o povo da família Entre Linhas. Joivaldo deixa a mensagem dele. Oi, irmãos, como estão todos vocês? Gostei da vinheta da abertura, aprendi com o sermão hoje. O Libertador, página 369 do livro de Ellen White. Quem não leva as 3 mensagens do Apocalipse já está nas fileiras do primeiro apóstata. Escrevi como gravei na mente. Um feliz ano novo para todos, diz aqui o irmão Joivaldo. Rosineide Tereza, feliz sábado, Deus abençoe vocês todos. Rosineide, muito obrigado pelo seu comentário, gerando engajamento no canal. A Cristina Aguieiras, Aguiar, não sei, ou Aguieiras. Que Deus abençoe em todos os dias do ano de 2024. Gosto muito de estudar com vocês. Cristina, obrigado pelo carinho, que bom que você gosta. Acho que a maior gratidão de um cristão é sentir-se útil. Então, quando nós publicamos algo e que ajuda as pessoas, que legal saber disso através dos comentários. Jane, o sobrenome dela é Escherpinski, ou Scherpinski. Boa tarde, feliz 2024, muito bom estudar a lição com todos vocês. E ela diz aqui que já curtiu, já comentou e já compartilhou. Obrigado, Jane. Também, vamos ver aqui, Maria Rigg. Boa noite para todos nós e um abençoado ano que se inicia. E que o Espírito Santo seja derramado sobre o seu povo. Amém, Maria Rigg. Feliz 2024. Também temos aqui a mensagem da Leda Maria Rigoni. Bom dia, meninos. Obrigado por todo o aprendizado adquirido em 2023 através do canal Entre Linhas. Desejo que 2024 seja um ano ainda mais próspero e abençoado para todos vocês. Que o canal continue crescendo nos estudos da lição da Escola Sabatina. Feliz Ano Novo, meninos. Temos aqui também, ela deixa, esqueci, sou do Rio de Janeiro, da IASD do Meyer. Um abraço aí para os nossos irmãos da IASD do Meyer, no Rio de Janeiro. Kennedy, a Kennedy diz assim, feliz Ano Novo, Rosh Hashanah, isso, Rosh Hashanah, ao Quarteto Fantástico e a todos os entrelinheiros, ele diz. Que venha mais um ano de paz com o meio à tempestade, pois assim é a vida cristã. A vida sem Cristo, ela é desesperadora, pois a tempestade vem para todos. Por isso, meus salmos preferidos são os salmos de proteção divina. O clássico Salmo 91 e o Salmo 46, Shalom Aleichem. E diz aqui o irmão Kennedy, né, que o salmo dele é o 91:46. Eu perguntei lá no final, qual que é o seu salmo? Ele diz aqui, o 91:46. O meu, 119 e o 24, lembra? Marcelo Eduardo Quintão, feliz 2024 para todos. Beth Souza, estou super animada para estudar os salmos por meio aqui da lição da Escola Sabatina, porque neles eu encontro conforto tanto na tristeza quanto na alegria. Enfim, para todo e qualquer momento, um 2024 abençoado para todos nós e com certeza será se estivermos firmes nas promessas de Jesus. Minha gratidão a Deus e a vocês, entrelinheiros, pela ministração do estudo da palavra dele em 2023. E a Beth também deixa aqui o CCC curtido, comentado e compartilhado. Ela ainda diz assim, a parte que o Marcos, comentou faz um bálsamo para mim. Amei os entrelinheiros em desenho. Dei boas risadas, alegraram mais o meu dia. Obrigada! Isso aí, Beth, essa é a função do cristão, levar luz, alegria e esperança aí para todos. Adriana Kuhn, sempre conosco, o ano inteiro 2023, já começa 2024 aqui conosco. Olá, queridos pastores virtuais Lúcio, Ricardo, Alexandre e Marcos, lição e Bíblia na mão.
animada para salmos. Achei que ia ser moleza, mas muita coisa para aprender. É isso aí. Um abençoado ano 2024 com a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já, meu compromisso com vocês em estudar e praticar a lição. Gratidão sempre a vocês, o Quarteto Fantástico. Tamo junto? É isso aí, Adriana. E hashtag fui até as perguntas final com o Lúcio. É isso aí, né? O pessoal tá firme, forte, animado. A lição é muito boa mesmo, né, pessoal? Salmos, assim, está muito boa. Quem não deixa de comentar, mesmo nas férias, nosso irmão João Cavaco. E ele deixa aqui um comentário completo com o dom da palavra. Hashtag, estou com as mãos ocupadas aqui, mas hashtag faz um canal, irmão João Cavaco. Ele coloca assim: Deus abençoe este novo ano de 2024 para todos, que vai ser muito duro, dificílimo, perante as mudanças brutais, altamente conflituosas e muito rápidas em perspectiva para com a segunda vinda de Cristo. Louvado seja Deus pelo vosso testemunho, em que o simples é o mais profundo do amor, verdade e vida de Cristo. Sugeriria ainda o seguinte: para os 150 salmos não se tornarem, né, na panaceia de lapalice, que ele diz aqui, que serve para tudo e para nada, evidenciaria a aplicação do modelo do Bullion, com algumas alterações ao se ler os salmos. Assim, em primeiro, e aí ele começa, gostaria de complementar o modelo do pastor Bullion. E ele começa aqui: teorias, conceitos, palavras, processo de meditação e 3, ação ou testemunho. E ele começa, né, fica aí, olha, ele fala sobre o processo de leitura, né, e estudo dos salmos, segundo o pastor Bullion. E por fim, ele deixa um abraço aqui a todos nós, peregrino da IASG de Lisboa Central em Portugal, que pretendem e procuram celebrar 100 anos da existência. Será? Que Deus seja abençoado. 100 anos da existência da Igreja Adventista lá em Portugal. É isso aí, irmão João Cavaco. Tomara que Deus continue abençoando esse continente, que nós sabemos que as coisas estão difíceis, né, pro lado da religião. Deus está sendo deixado cada vez mais, né, para o escanteio, o antropocentrismo criando aí cada vez mais, ganhando, né, cada vez mais espaço. Marinalva Ferreira, boa tarde, feliz ano novo, família de Deus. O trimestre passado deixou muito ensinamento. E agora, com o livro de Salmos, será encantador. Abraços desde Astúrias, Espanha. Irmão João Cavaco de Portugal, Lisboa. A irmã Marinalva aqui de Lisboa. A Helena Saraiva. Louvado seja Deus do Brasil, né, irmã Helena? Louvado seja Deus por menos um ano para que Ele venha nos buscar e para nunca mais nos separar. Eternamente juntos, CCC, gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Hashtag fui até o final. Amém, amém, amém. Sandra Bittar, outra também que sempre companheira aqui nos comentários e também no compartilhamento. Olá, meninos e grande família Entre Linhas. Já é 2024. Espero que todos estejam bem com as bênçãos de Deus. Muito legal o quarteto presente abrindo o ano com chave de ouro. A lição desse trimestre começou muito estimulante, nos trazendo aspectos que para mim são novos. Entre eles, a palavra salmo significa música, canção, e para nós cristãos, louvor. Exemplificando para a nossa atualidade, guardadas devidas proporções, as músicas e canções seculares retratam alegria, tristeza, dor, vitória, derrota, dúvida, solidão, dor de cotovelo, questionamento, companheirismo, entre tantos outros sentimentos e momentos que nós seres humanos vivemos. Nos Salmos encontramos semelhanças, porém a grande diferença é que nos Salmos a criatura conversa, interage, se relaciona e vive com o Criador. Podemos perceber também que salmos são orações. Aprendemos que orar é abrir o coração e falar com Deus. E ao ler, estudar, refletir sobre cada salmo, aprendemos de forma espetacular. Acredito que podemos entender assim, ok? Muito interessante é o aspecto de que cada salmo retrata um sentimento, uma necessidade do ser humano, fazendo com que o homem se aproxime de Deus de forma, às vezes, abstrata, mas verdadeiramente concreta. Muito reconfortante o testemunho do Marcos. Em alguns momentos também sinto como se faltasse palavras para orar. É como se a cabeça estivesse vazia, então o coração aperta, pois sinto que necessito falar com Deus. A sugestão do Marcos de utilizar salmos como auxílio no momento de orar, acredito que auxiliará a todos nós. O meu salmo preferido, respondendo a pergunta, é o 23, pois é o que lembro desde a minha infância. Acredito que foi o primeiro a ouvir da minha mãe e eu estudando, né, para fazer a primeira comunhão. Sou adventista desde 2012, né? Então a Sandra Bittar é novinha também de adventismo, né?
Hashtag fui até o fim, adorei a nova abertura, em especial o quarteto no final, muito legal, vocês estão lindos, parabéns ao artista, obrigado pela missão de vocês, Deus os abençoe aos seus familiares. Muito obrigado, pessoal, pelo comentário. Ainda temos aqui 2 últimos comentários. Gerci Martins, bom dia para todos, que Deus lhes abençoe e lhes proteja. Obrigado, Gerci, né, pelo carinho, pelo comentário. Acho que a Gerci é o primeiro comentário, hein? E também Dileia Santos, que Deus seja louvado através dos livros dos Salmos, Deus o capacite cada vez mais e lhes dê sabedoria durante o ano de 2024. Ufa, bastante comentários, graças a Deus, pessoal interagindo, o vídeo, graças a Deus, aí sendo bastante visualizado, né? Que Deus seja louvado. Não é nem sexta-feira ainda e o vídeo já está com mais de 1.600 visualizações. Valeu, pessoal, muito obrigado pelo carinho. Vamos agora, sim, ao que interessa, iniciar aí o estudo dessa lição, onde vamos aprender, ensina-nos a orar, Senhor, aprender o papel do Salmo na oração. E, né, é redundante, numa lição de oração, vamos iniciar ela com uma oração. Então, assim como você está aí, onde quer que você esteja, lavando louça, caminhando, viajando no rádio, no transporte público, ou talvez, né, em meio à natureza, vamos buscar o Senhor em oração? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, somos muito gratos a Ti, Senhor. Já estamos aqui em 2024. Ufa, viramos o ano, Senhor. O Senhor permitiu essa vida, o fôlego de vida continuar nos habitar aqui em nossos corpos. E aqui estamos para Te louvar, Te abençoar. Em especial diante aqui de um cenário tão bonito da Tua natureza que criaste para nós, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que nos dá de poder estudar e compartilhar as palavras, principalmente os salmos agora, né, com os nossos irmãos. Continue usando agora, ó Pai, o Ricardo, o Marcos André e a mim, para que continuemos, ó Pai, levando a Tua palavra, que é a esperança, que é a alegria, que nos conforta e que nos alimenta espiritualmente, Senhor. Continue nos usando humildemente, não somos perfeitos, mas nos aperfeiçoe em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Bom, então chega aí, Ricardo, agora é com você. Bom, gente, lição 2, vamos lá. Ensina-nos a orar. Separei algumas expressões para vocês aqui, em hebraico, para vocês entenderem mais ou menos algumas conotações diferentes da oração. Primeira e mais comum, mais utilizada, teflá. Oração, ela é encontrada nos Salmos, um exemplo é o Salmos 86. Bitsur é oração, reza, fortificação ou fortaleza. Então, é oração no sentido de pedir fortalecimento. Bikush, oração no sentido de petição, pedido, demanda, procura. Than seria oração no sentido de súplica, assim como Itur. E Tsakum, que seria uma reza, ou seja, uma oração emotiva. No verso áureo, o verso para memorizar, o contexto é justamente o ensinamento do Pai Nosso, Jesus, para os discípulos. Diz o seguinte: Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Lucas 11, 1. Aqui na ponta da linha, gente, o primeiro parágrafo diz o seguinte: entre os cristãos parece prevalecer uma crença que apenas orações espontâneas, não aprendida, sejam verdadeira oração. Por isso mesmo que o autor escolheu esse verso, porque houve um ensinamento, uma forma no Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, seja na terra como no céu. Então o autor da lição, ele também quer destacar nesse primeiro parágrafo que não é apenas a oração espontânea que é considerada tefilá, que existe também uma oração que preenche um certo formalismo. E nós vamos ver aqui, principalmente nesse sábado que está bem na entrelinha mesmo, que o próprio Cristo se utilizou de uma oração e ela tem todo um certo formalismo e todo um contexto que muitas vezes passa desapercebido para a gente. Vamos lá. Desde os primeiros livros dos Salmos, desde as primeiras eras, o livro dos Salmos tem moldado as orações do povo de Deus, incluindo as orações de Jesus.
Aí nós vemos aqui, 1 Crônicas 16, 7 a 9. É a mesma passagem da semana passada. O contexto são os levitas com a Arca da Aliança, no Mishkan HaKodesh. Davi, ele é no reino de Davi, e os levitas, eles entoam cantos e salmos em forma de ação de graças. Aí no tempo de Esdras e Neemias, se passou muito tempo. Davi morreu, Salomão, Roboão, Jeroboão, o reino do sul e o reino do norte se divide, o reino do norte cai para os assírios, o reino do sul cai para os babilônicos, vem o tempo de Daniel e depois vem o tempo de Esdras e Neemias, que é o desse segundo parágrafo aqui, e acontece uma situação parecida. Tem o decreto de Ciro para a libertação do povo depois do cativeiro de Babilônia, Ciro dos Medo-Persas, e depois o decreto de Artaxerxes, para que eles pudessem voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Então é nesse contexto essa segunda passagem aqui, Neemias 12, 18. Depois, gente, vem a parte mais relevante da lição de sábado, que muitas vezes ela passa desapercebida. Está lá em Mateus 27, 46. Quando Cristo é morto, e quando Cristo está prestes a morrer, quando ele está na cruz, ele diz uma frase, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? É muito comum se desenvolver sermão em cima disso, e muitas vezes trazendo questões psicológicas, do sofrimento, mas tem uma questão litúrgica, tem uma questão de oração aqui. Ele está recitando um salmo. Ele está recitando o Salmo 22, 1, um salmo de Davi. Salmo de Davi, como o cantor mor, sob al-lejet ha-saar. Aí vamos lá, 21. Deus meu, por que me desamparaste? Por que você acompanha as palavras do meu bramido e não me auxilia? Daí, de novo. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e eu não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiarão nossos pais, confiarão, e tu os livrastes. A ti clamarão e escaparão, em ti confiarão e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não sou homem, o pobre dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, entendem os beiços e meneiam a cabeça dizendo: confio, Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tirastes do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti, lançado desde a madre, tu és meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bessã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como o leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua me pega como ao meu paladar. E me puseste no pó da terra. Pois me rodeiam cães, o ajustamento dos malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderei contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada, a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde os pontos dos unicórnios. Então declamarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação.
Vós que temei o Senhor, louvai-o todos vós, descendentes de Jacó. Glorificai-o, temei-o todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes quando ele clamou e ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que temem. Eu vou parar por aqui, gente. Vocês percebem que em alguns trechos desse salmo há algumas similaridades com a narrativa que nós encontramos lá no Novo Testamento. Ou seja, muitos teólogos eles olham esse texto não só como se Jesus estivesse fazendo uma referência àquele salmo, mas a certas passagens dos salmos que parecem ser proféticas. Livra-me da espada, Cristo teve a espada atravessada, lançam sorte sobre as minhas vestes. Então, alguns pontos, inclusive, desse salmo, além de ser uma referência, quando ele estava falando Eli, Eli, lama sabachthani, que está lá, justamente é o primeiro versículo. Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Então, ele estaria além dizendo mais do que apenas essa frase, ele estaria apenas iniciando uma oração, e quem estivesse perto ouvindo, os judeus que estivessem perto ouvindo, eles saberiam. Não, ele está recitando um salmo. Então a oração é maior. Então vamos seguir, gente. Nós temos aqui na ponta da linha ainda, no sábado, devemos recordar os livros dos salmos. É composto de orações, e assim é inestimável, não só pela visão teológica, mas também porque pode enriquecer e transformar nossas orações individuais em comunidade. A lição de domingo, gente, diz o seguinte: promovendo o uso dos salmos na oração. Então, na lição do sábado, nós já vimos uma introdução, né? E nós vimos, inclusive, o ponto, acredito eu, mais importante, né? Que é a oração de Jesus quando disse Eli, Eli, lama sabachthani. E agora nós temos outras aplicações. E na primeira pergunta diz o seguinte: leia Salmo 105, 5. E o que diz lá? Salmo 105, 5 vai nos dizer para nos lembrar das obras do Eterno. Então a oração no sentido de um recordar, de um ensinamento, de um lembrete das obras do Divino. Depois, Colossenses 3,16 vai falar sobre a palavra como uma forma de instrução. Fala para a congregação se aconselhar mutuamente e fala de um louvor a Deus com cantos, com orações e com os salmos também. Depois, em Tiago 5,3, diz o seguinte, que é, se você souber de alguém que esteja em sofrimento, você faça oração intercessória por ele. E a pergunta para ser refletida é: qual é o lugar dos salmos na experiência da adoração? Falamos um pouco, né? Então eu separei algumas expressões aqui. A primeira expressão que nós encontramos ali no Salmo 105 é palá, que no sentido de lembrar das obras do Divino, de lembrar das maravilhas do Divino. A segunda expressão é mofet, que seriam os sinais, os prodígios, os atos prodigiosos do Divino. E também essa expressão mofet, ela seria símbolo de coisas futuras. Então, também se lembrar das profecias que apontam para o futuro. Já houveram várias profecias no passado que se cumpriram, que nós vemos nos textos, mas existem profecias que apontam para situações que ainda não se cumpriram. E a última expressão é mishpat, que seria o ato de decidir, o juízo, a sentença. Então nós podemos também, aqui tem um pequeno senão. Muitas vezes nós olhamos para certas decisões do Divino e nós
interpretamos esses juízos divinos de uma maneira equivocada e pregamos isso muitas vezes, passamos para frente. O juízo divino, mishpat, com base na mitzvah, com base no mandamento, ele sempre reflete tzedakah. O que significa tudo isso que eu falei? O juízo divino, mishpat, ele é baseado no mandamento, ele é baseado na mitzvah. Mitzvah, ao mesmo tempo que é mandamento, é um ato de bondade. Ao mesmo tempo. Não tem um paralelo, não há uma dicotomia. E tzedakah é sempre um ato de justiça e um ato de caridade. Então a nossa mente, como nós não estamos acostumados com esse tipo de pensamento, muitas vezes nós tendemos a criar dicotomias com base não no caráter do divino, mas com base no nosso caráter, com base na nossa visão de mundo, com base na nossa maneira de enxergar a realidade. Então, muitas vezes, às vezes nós somos um pouquinho mais pendentes a apontar os mandamentos no sentido de ordem, no sentido e a justiça no sentido de punição, então nós enfatizamos sempre mais esse lado. Ou se nós somos mais tendentes a olhar para a caridade, se nós somos mais tendentes a olhar para os atos de bondade, nós olhamos mais para esse lado. Mas não, dentro desse original lá do antigo, os dois andavam juntos. Inclusive, dentro do judaísmo do passado, existia a escola Hillel e Shammai, que fazia um pouco isso. E os judeus de hoje, como eles não gostam de dizer que um dos sábios do passado estava errado, eles falam que as duas escolas, elas andam juntas e elas têm uma aplicabilidade em momentos históricos específicos, mas elas estão sempre que um complementa o outro. Eles têm essa noção que a escola Hillel, que é uma escola que enfatiza um pouco mais a bondade, a Hesed da misericórdia, e a escola Shammai, que enfatiza um pouco mais o mandamento, que elas, na verdade, elas seriam complementares. Vamos lá, gente, vamos seguir. Agora o autor da lição, ele vai destacar aqui no primeiro parágrafo duas formas de se ler os salmos. A primeira forma de ler o salmo que ele destaca você pode ler por ordem. Inclusive aqui eu quero fazer um destaque e relembrar vocês que já tem alguns salmos prontos na plataforma da Amazon, que foram feitas análises discursivas, que está lá, que vai ficar no link aqui da descrição para vocês, não sei mais ou menos quanto está. Quando essa lição for para o ar, provavelmente terão outros, provavelmente eu já terei inclusive feito o do Salmo 22, eu não tenho muita certeza, é possível que esteja à disposição, que é justamente a oração do Messias, né? Do Salmo 22, Eli lama sabachthani. E não vou conseguir fazer dos 150 salmos, mas vou tentar ao longo do trimestre relacionando com um salmo que se relaciona com um estudo da semana. Vamos seguir. A outra forma que o autor da lição destaca de estudar é por tópicos, por temas, conteúdo temático. Outra forma de ler os salmos corresponde à situação atual conforme os diferentes tipos de salmos. Aí ele elenca um conteúdo temático. Salmos de lamento seria um tipo que ele sugere. Salmos de lamento coletivo, salmos de ação de graça, hinos, salmos penitenciais, salmos de sabedoria, são salmos usados para a busca de sabedoria e orientação. Um outro conteúdo temático que ele destaca como sétimo são os salmos históricos. O oitavo seria salmo de ira e raiva. Um outro seria salmo de peregrinação. E ele destaca que ao longo desse trimestre nós veremos muitos desses salmos. Depois, no outro parágrafo, gente, na ponta da linha nós temos o seguinte: como então devemos ler o salmo? E ele vai trazer aqui uma sugestão. Primeiro, ler o salmo, fazer uma reflexão simples,
orar, refletir sobre o Salmo, fazer uma análise sobre diferentes aspectos, algo que foi feito nos livros lá que eu coloquei à disposição de vocês. Tem diferentes aspectos, diferentes formas, nós olhamos a gramática, o original, fazemos um resumo com análise contextualizada, trazemos alguns teóricos que analisam de forma diferente, com visões diferentes. Continuando, depois você ficará surpreso com a frequência com que será capaz de relacionar as suas experiências pessoais. Na ponta da linha, agora nos 2 últimos parágrafos, encerrando a apresentação da lição dessa semana, se algo no Salmo o desafiar, considere, por exemplo, se ele corrige as suas falsas esperanças presentes sobre algo que você esteja enfrentando. Gente, se tem alguns, não só Salmo, qualquer texto bíblico, principalmente do Velho Testamento, geralmente tem mais do Velho Testamento. Quando vem ali o Mashiach, fica mais fácil da gente assimilar, né? Porque ele fala bem melhor. E coloca na caixinha da dúvida, gente. Tenha paciência, peça que venha a revelação. Com o tempo ela vem. Não criem polêmicas à toa, não. Bota na caixinha da dúvida, deixa ela ali, guardadinha. Pede para Deus, para um dia essa caixinha ser aberta e ser revelado para vocês. Contemple a mensagem do Salmo, a luz de Cristo e sua obra salvífica. Tem vários trechos, gente. Nós acabamos de ler aqui o Salmo 22, o Eli, Eli, lama sabachthani, e que é possível fazer conexões proféticas com o que aconteceu com a história de Cristo. Mas eu acredito que o ponto central que ele está querendo destacar aqui não é só com a história, mas sim com o caráter e com as lições que elas são encontradas. Então, sempre que vamos estudar os Salmos, vamos procurar fazer também uma relação com os ensinamentos do Mashiach, que se resume, pode ser resumido em Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ou se Israel, nosso Deus, é único, o maior de todos os mandamentos, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No último parágrafo nós vemos o seguinte, gente. Além disso, procure novos motivos que o Salmo apresenta para oração e pense na importância dele para todos os dias. Peça a Deus que coloque essas palavras em seu coração. Se o Salmo corresponde à situação de alguém que você conhece, interceda. Os Salmos abrangem tantos aspectos da vida que podemos ser fortalecidos ao ler e absorver em nosso coração e o que eles nos dizem. Bom, gente, e agora então fica com o Alexandre. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, que bom estarmos juntos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mais especificamente no livro de Salmos, que é a temática desse trimestre, e ainda mais especificamente sobre as orações contidas no livro dos Salmos, já que essa é a temática da semana. Eu acompanho você a partir da lição de segunda-feira, porque o Alexandre não pôde gravar nessa semana. Então eu já vou me desculpando aqui, porque nessa semana você vai ficar sem o estilo do Alexandre, porque eu não consigo reproduzir o estilo dele, visto que ele sempre me surpreende com as suas abordagens, com as suas colocações. Então eu não poderia reproduzir algo que me surpreende, mas eu vou fazer aqui a minha parte e acompanhar você nesse estudo da lição. Na lição de segunda-feira nós temos o título Confiança em tempos de dificuldade. E a confiança, a fé em Deus, ela realmente se demonstra eficiente no momento da dificuldade, no momento em que as coisas não estão indo muito bem. Existe uma frase que diz que o bom marinheiro se revela no momento da tormenta. É a tempestade que faz com que o marinheiro seja revelado. E o autor, então, ele diz aqui que em momentos de desespero e sofrimento, surge a pergunta que todos nós fazemos. O que o Senhor está fazendo? Por que Ele permitiu que essas coisas acontecessem? E os salmistas passaram pela mesma situação e fizeram também as mesmas perguntas. O autor nos pede para ler o Salmo 44. Esse salmo ele é uma oração
de lamento e questionamento a Deus, e ele diz, né, por que Deus não nos defende como fez no passado. Ele sempre questiona desse modo, e até usa palavras ali, acorda, Senhor, nos salva. Ele demonstra, então, algum tipo de ousadia ao falar. E o autor da lição, ele diz que nós somos muito seletivos na maneira como nós oramos, nas palavras que nós usamos para orar. E raramente você vai encontrar alguém orando, especialmente nas orações públicas, cobrando Deus por alguma coisa ou demonstrando insatisfação com Deus por algo que está acontecendo. Pelo contrário, nós sempre ouvimos as pessoas buscando motivos de gratidão, sempre agradecendo a Deus nas orações públicas. Como nós sabemos que a nossa vida não é feita só de momentos bons, não é feita somente de momentos que são agradáveis e que nós temos prazer em agradecer por eles, essas orações, de certa forma, são um pouco hipócritas. Então, nós somos seletivos na maneira como nós oramos, porque nós não abordamos as coisas que realmente nos incomodam. E quando abordamos, nós abordamos a partir de um pedido, pedindo a Deus que interceda, que faça alguma coisa em relação àquilo, mas não questionando a Deus por que aquilo está acontecendo, por que aquela situação está acontecendo. Então, o autor continua dizendo aqui que essa relutância pode nos fazer perder o propósito da adoração, que é uma expressão honesta e aberta dos nossos sentimentos e pontos de vista diante de Deus. Então, quando nós oramos seletivamente, falando apenas das coisas boas, né? Às vezes nós saímos de casa, o nosso dia foi terrível, nada deu certo, e nós chegamos em casa, agradecemos a Deus, Senhor, muito obrigado por esse dia. Nós reconhecemos, obviamente, que Deus está à frente das situações, mesmo quando as coisas não estão dando certo, mas também podemos questionar a Deus, não para desafiar a Deus, mas para tentar encontrar um caminho, tentar encontrar um direcionamento a respeito daquilo. Por que eu tentei fazer isso e não deu certo? Será que não era a vontade de Deus? Será que eu tenho que buscar um outro caminho? Ou será que Deus espera a persistência de mim? Então, eu preciso questionar a Deus em relação a isso. Não é um desafio a Deus questioná-lo, pelo contrário, é nele que nós buscamos sabedoria, é nele que nós buscamos conhecimento. O Salmo 44 ajuda os adoradores a proferir sua experiência de sofrimento de forma livre e adequada. Isso é importante. Se nós repetimos as palavras do Salmo com o mesmo espírito que foi demonstrado pelo salmista, nós não estamos desafiando a Deus, nós não estamos sendo de maneira nenhuma ingratos a Deus, pelo contrário, nós estamos seguindo aquilo que Ele mesmo deixou revelado em Sua palavra. Então nós podemos lançar mão dessas palavras tranquilamente. Orar com base nos salmos nos ajuda a experimentar a liberdade de expressão na oração. Os salmos apresentam palavras difíceis de encontrar e palavras que nós nem sequer ousamos pronunciar, né? Então o autor ele cita aqui o Salmo 44, versos 18 e 19, quando o autor diz assim: o nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram dos teus caminhos. Por que nos esmagastes? Onde vivem os chacais e nos envolveste com a sombra da morte? Então, o salmista está dizendo aqui o que está acontecendo, porque nós esperamos coisas ruins para pessoas que se desviam dos teus caminhos, são as bênçãos e maldições. Pessoas que andam nos caminhos do Senhor recebem bênçãos, pessoas que se desviam do caminho do Senhor recebem as maldições. Por que isso está acontecendo conosco? Então isso é ao mesmo tempo um questionamento. Será que os nossos caminhos realmente têm sido retos? Será que tem algo em nós que nós ainda podemos melhorar? E com isso nós estamos então abrindo a oportunidade para que o Espírito Santo esteja nos demonstrando onde nós ainda precisamos fazer as correções, né? E o salmista ele lembra que no passado Deus fez grandes coisas para o seu povo. Então expressa também confiança em Deus e não no seu próprio arco, ou seja, ele esperava vencer as batalhas como os seus antepassados venceram, pela mão do Senhor e não pela sua própria força, pelo seu próprio arco, pelo seu próprio entendimento, que é
aí um sinal de que ele não estava desafiando a Deus. Pelo contrário, ele estava submisso não só à vontade de Deus, mas também àquilo que Deus estava fazendo por ele. Então ele expressava o que o coração dele estava sentindo, angustiado, amargura. No entanto, ainda dentro dos planos de Deus, ainda dentro de uma abordagem respeitosa com Deus, né? Então, apesar de estar passando por dificuldades e problemas, ele tinha a mentalidade de que Deus era o mesmo Deus do passado, poderoso para auxiliar nas dificuldades. Aí o autor pergunta aqui no final, na página do rodapé, na perguntinha do rodapé, relembrar o passado, quando a presença divina parecia muito real, pode ajudá-lo a lidar com os momentos em que os problemas o fazem pensar que Deus está distante. Então, quando você lê a Bíblia, parece que Deus era muito mais próximo das pessoas. Ele falava com as pessoas, ele estava presente ali, ele se manifestava através do Shekinah, através da nuvem que cobria o povo durante o dia, através da coluna de fogo que iluminava e aquecia a noite. Será que essa ideia de que Deus estava presente no meio do povo, ela é real para nós ainda hoje? E eu pergunto mais, essas manifestações milagrosas de Deus no passado, elas faziam com que o povo tivesse mais fé em Deus, com que o povo fosse mais fiel a Deus? Nós não conseguimos identificar isso no passado. O povo tropeçava tanto quanto nós tropeçamos hoje, errava tanto quanto nós erramos hoje. Então, pensar num Deus que era presente no passado é pensar num Deus que continua presente ainda hoje, porque Deus ele não muda. Então, apesar de não vermos as maravilhas como eles viam, o Deus é o mesmo. O Deus que se fez presente, que atravessou o deserto com o povo, é o Deus que vai atravessar os desertos conosco também. Na parte de terça-feira, nós temos o título Um Salmo de Desespero. E ele cita aqui o Salmo 22, dizendo o seguinte: os salmos supervisionam a experiência dos crentes segundo os padrões divinos e tornam suportável, trazendo esperança, reafirmando a presença de Deus. Então, quando Deus nos deixa os salmos, especialmente salmos de lamento, como nós estamos estudando nessa semana, Deus está nos falando no passado, apesar da minha presença, que está registrada nas Escrituras, o povo também sentiu a minha falta, o povo também se sentiu desamparado, o povo também passou por dificuldade, para que nós não venhamos a pensar que isso é uma exclusividade do nosso tempo e a gente não fale injustamente contra Deus, achando que Deus nos abandonou. Aí ele nos pede aqui para ler o Salmo 22 e pergunta o que podemos aprender com esse salmo sobre confiar em Deus em meio a grande sofrimento. O salmista clama por Deus, se sentindo desamparado, mas ao mesmo tempo expressa confiança em Deus. Ele, ali no texto, ele expressa que sabe que Deus está presente, que sabe que Deus não desamparou o seu povo no passado e assim não o desampararia. E as palavras desse salmo, elas ficaram famosas por causa de Jesus. Jesus citou esse salmo na cruz, no momento de maior angústia. E eu até falei na semana passada que muitas vezes os salmos me ajudam a orar quando eu não tenho palavras para expressar ou quando eu não tenho desejo de orar, eu uso algum salmo ou alguma canção para que eu possa falar com Deus, para que eu possa manifestar a minha comunhão com Deus. Foi isso que Jesus fez também no momento em que ele carregava sobre si o pecado de todos nós, no momento em que ele estava sentindo o peso da separação do Pai. Talvez tenha ali faltado palavras. No entanto, ele recitou um salmo, ou pelo menos parte de um salmo, demonstrando que ele se sentia desamparado, mas que confiava ainda no Senhor. Esse salmo, ele expressa exatamente isso. Na aflição, essas palavras também são expressas. Aos meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação te louvarei. Essas palavras estão no Salmo 22, verso 22. Então aqui nós encontramos
as palavras que foram colocadas no Salmo, que em meio à dificuldade ele declarava a presença de Deus ao seu lado e louvava o nome de Deus apesar das dificuldades. Então, mais uma vez, nos lembramos que o Salmo expressa a angústia do coração do salmista, porém, sem se esquecer da presença de Deus, ainda que a presença de Deus não parecesse real para o salmista naquele momento. Ele confiava no Senhor e continuava louvando ao Senhor no momento da aflição. Embora os sentimentos não coincidam com o dilema do autor, o salmista ainda expressa sua fé em Deus e declarou que, independente da situação, ele o louvaria. Ao nos apresentar palavras para orar, o Salmo nos ensina a olhar para além da situação atual pela fé, ver o tempo em que seremos restaurados pela graça divina. Então, o salmista se lembra da graça de Deus, se lembra das obras de Deus no passado e alcança esperança para o futuro. Isso é muito importante. Sem esperança nós não podemos viver, não é possível viver sem esperança. A mudança de lamento para louvor, observada em muitos salmos, é indício de transformação espiritual que o crente experimenta quando recebe a graça divina e o conforto na oração. Então, quando nós estamos orando, muitas vezes nós já sentimos o bálsamo do refrigério do Senhor, da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, mesmo em meio à tribulação. Então você entra na oração com um problema e sai com o mesmo problema, mas a pessoa que saiu da oração é diferente da pessoa que entrou. Então o problema continua o mesmo. A maneira como nós abordamos o problema, a maneira como nós encaramos o problema é diferente. E isso faz toda a diferença, a maneira como você se porta diante das situações. Aqui no rodapé nós temos a pergunta: como podemos aprender a enxergar além de nossas provações imediatas e assim confiar na bondade de Deus, não importando o que enfrentamos no presente? 2 Coríntios 4, verso 17, lá o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: as breves e momentâneas provações que nós estamos enfrentando agora não se comparam ao eterno peso de glória que nós vamos experimentar no futuro. Então, quando nós lançamos o olhar para o futuro, nós entendemos que tudo aqui é passageiro. Todas as coisas que nós enfrentamos são passageiras. Se você hoje está passando por um momento de dificuldade, olhe para o futuro com esperança, porque nada nesse mundo dura para sempre, inclusive o sofrimento. O sofrimento também é passageiro. Eu sei que quem está no meio da tempestade, parece que a tempestade vai durar para sempre. Muitas vezes nós não conseguimos nem sequer enxergar a famosa luz no fim do túnel. Mas Deus já está no final da nossa trajetória e Ele já nos garantiu a promessa final de redenção. Na parte de quarta-feira, nós temos o título do desespero à esperança. E ele lembra aqui que os salmistas enfrentaram situações em que a presença de Deus parecia distante. E nos lembra também que os salmistas eram seres humanos como nós. Então os salmistas tiveram falta de fé, os salmistas tiveram tropeços. Salmo 78, por exemplo, Salmo de Asaf, ele diz: eu contemplei a injustiça e isso fez com que os meus pés se resvalassem, quase que eu escorreguei, quase que eu me desviei do caminho. Isso não acontece também conosco? Muitas vezes nós nos desviamos do caminho ou estamos à beira do caminho para nos desviar quando o Senhor nos resgata de volta. Aí o autor nos lembra aqui que, embora os nossos pecados nos tragam dificuldades, às vezes parece haver injustiça e sentimos como se não merecêssemos o que está passando diante de nós. Dois sentimentos que nós podemos ter que são muito ruins, que é aquele sentimento de que nós não merecemos sofrimento porque temos devolvido o dízimo, guardado o sábado, somos o povo de Deus, somos da igreja verdadeira e coisas desse tipo. Então, eu não posso ficar desempregado porque eu devolvo o dízimo. Não, você não pode ficar desempregado porque devolve o dízimo. Isso não é promessa bíblica. A promessa bíblica é que não vai faltar alimento na sua mesa.
A promessa bíblica é essa. Mas muitas vezes nós cobramos a Deus por coisa que nós não deveríamos cobrar. Por outro lado também, nós não devemos pensar que, pelo fato de que somos pecadores, não podemos apresentar diante de Deus as nossas dificuldades, os nossos questionamentos. É verdade que o nosso pecado é real, no entanto, é muito mais verdade ainda que o perdão é real. Deus nos perdoou dos nossos pecados. Muitas coisas que nós enfrentamos são sim consequências dos nossos pecados, consequências ainda de coisas que nós praticamos no passado que nos acompanham até hoje. Mas Deus não é vingativo, até porque Ele nos perdoou, Ele nos purificou dos nossos pecados. Então, quando nós temos um questionamento, é justo apresentar esse questionamento a Deus, até, como eu disse anteriormente, para que Deus possa nos demonstrar onde nós temos errado e onde nós ainda podemos melhorar e crescer. Aí o autor nos pede aqui para ler o Salmo 13. Quais dois estados de espírito vemos nesse salmo? Que decisão trouxe a mudança radical na perspectiva? Então ele começa o salmo questionando a Deus. Até quando, Senhor, essas coisas estarão acontecendo comigo? Isso pode ser visto como palavras de desafio a Deus, como se dissesse assim, e aí, não vai resolver o problema não? Mas também podem ser vistas como alguém que está passando por dificuldade e questiona Deus no sentido, Senhor, eu ainda tenho que suportar essa provação por muito tempo, Senhor, quando que o Senhor irá me socorrer? Até quando eu preciso passar por isso para tirar ensinamentos? Quais são os ensinamentos que eu posso tirar aqui? E no final do Salmo, então, ele se lembra da graça e diz assim, eu confio na tua graça e na tua salvação e por isso louvo o teu nome, por isso eu estou aqui louvando o teu nome. Então, o que muda a trajetória, a linha de pensamento dele? Ao invés de ficar focado na parte ruim, nas coisas ruins que estão acontecendo com ele, ele se lembra da graça, do perdão, ele se lembra da vida eterna. E esse também deve ser o nosso foco. Muitas vezes nós esquecemos de falar das coisas ruins, como eu disse no início, só agradecemos, falamos das coisas boas, ou até agradecemos por nada, né? Simplesmente por hábito, falando, Senhor, muito obrigado pelo meu dia, quando o dia foi trágico. Mas, por outro lado, também, nós podemos ficar com a nossa mente tão voltada para as coisas ruins que nos esquecemos da gratidão, nos esquecemos da graça de Deus, nos esquecemos da misericórdia de Deus. É muito comum, quando você está passando por uma tragédia, você não perceber que, apesar de estar passando pela tragédia, Deus está com você. É muito comum você ver, por exemplo, num velório, um velório de um cristão, as pessoas estão esperançosas. No velório de um ímpio, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão caindo pelo chão, desmaiando, gritando. Isso não é tão comum num velório de um cristão. Às vezes acontece de uma mãe que perde um filho e esse momento é desesperador, é terrível. No entanto, como regra geral, nós vemos que os velórios dos cristãos, eles estão mais pacificados com a ideia da morte porque tem esperança. Por que isso acontece? Isso acontece porque o nosso Deus está ao nosso lado, porque o nosso Deus acalma o nosso coração, porque o nosso Deus, ele nos dá força para passar nos momentos de dificuldade. Isso deve ser reconhecido também como fruto da graça de Deus sobre nós, como fruto da mão de Deus agindo em nós. O autor fala aqui de questionamentos sinceros, né? É importante questionar a Deus com sinceridade. Eu já falei um pouco sobre isso. E ele aborda aqui que o Salmo 13 indica o caminho para evitar outro erro comum, que é concentrar-nos em nós mesmos e nos nossos problemas. Também falei sobre isso em outras palavras, né? Embora o Salmo comece com lamento e reclamações, ele não termina assim. Então essa deve ser a nossa oração. A nossa oração deve ser uma oração que apresenta a Deus o que nós estamos passando com sinceridade, no entanto, não termina dessa forma. E aqui no finalzinho o autor nos deixa uma pergunta. Suas provas o aproximam ou afastam de Deus? Como evitar que elas afastem dele? É lembrar que Deus está conosco na tempestade, né? Lembrar que
os momentos difíceis também são oportunidades para Deus trabalhar no nosso caráter, trabalhar na nossa mente, para que possamos orar mais. Quem não ora mais quando está com dificuldade? Então, esses são momentos em que nós podemos também nos aproximar de Deus. É lógico que no momento de dificuldade pode acontecer de nós também abandonarmos a Deus por falta de fé ou por falta de um bom relacionamento com Ele. Como eu disse anteriormente, né, a tempestade ela não cria bons marinheiros, a tempestade revela o bom marinheiro. O bom marinheiro é aquele que consegue passar na tempestade sabendo que ele está ancorado, que ele tem à sua frente um mar calmo para navegar. Então, quando nós estamos nos momentos bons, nós podemos fortificar a nossa fé, fortalecer a nossa fé para passarmos pela tempestade. É assim que nós vamos chegar na tempestade e conseguir passar próximos a Deus. Agora, se nós não desenvolvemos um relacionamento com Deus nos bons momentos, no momento da tempestade, certamente vai ser um momento para nos afastarmos de Deus. Também não é o momento oportuno de desenvolver o relacionamento, de desenvolver a fé, a confiança em Deus. Na parte de quinta-feira, nós temos o título Restaura-nos novamente. E ele nos pede para ler aqui o Salmo 60, verso 15, que é um salmo de lamento. Ele lamenta pelas perdas, ele lamenta pela derrota, ele lamenta pelo sentimento de abandono, de desamparo que ele está passando. E aí o autor nos diz que os salmos de lamento são entendidos como orações de pessoas que passavam por tempos difíceis no aspecto físico, psicológico, espiritual ou mesmo em todos esses aspectos. Então, eles não são salmos oportunos para orarmos em momentos bons, em momentos em que tudo está bem na nossa vida, em que nós estamos felizes. No entanto, o autor lembra aqui que, mesmo havendo uma separação total entre as palavras do Salmo e a experiência presente do adorador, se você não está passando por dificuldade, essas palavras elas podem parecer distantes para você, mas os salmos de lamento eles podem ser benefícios para os adoradores que não estão sofrendo em dois aspectos. O primeiro, eles nos tornam conscientes de que o sofrimento faz parte da vida e que isso acontece com justos e ímpios. Então, como eu falei anteriormente, falei para quem está sofrendo, tudo na vida é passageiro. Falo isso também para quem está passando por um momento bom, porque tudo na vida é passageiro. Logo, nós teremos uma perda, logo nós passaremos por alguma dificuldade, a doença pode chegar, o luto pode chegar, né? Aqui nesse mundo, quanto mais você vive, mais você perde. Nós vivemos em um mundo de perdas. Quem vive menos, perde menos. Quem continua vivendo, continua perdendo. Essa é a nossa realidade. Então, se você está passando por um momento bom hoje, por um momento feliz, tenha consciência do sofrimento, fortaleça a sua fé para o dia do sofrimento, porque certamente você passará por alguma dificuldade. E o segundo aspecto, os salmos de lamento nos ensinam a compaixão, a ter compaixão para com os que sofrem. Ao expressarmos felicidade, especialmente em público, devemos considerar os menos afortunados. Então, nós precisamos considerar sempre que ao nosso lado tem pessoas sofrendo. Então, às vezes, nós ficamos eufóricos com as coisas boas que têm acontecido na nossa vida e nos esquecemos que ao nosso lado pode ter alguém um sofrimento grande. E nos compadecermos dessa pessoa faz parte do Evangelho. É isso que Cristo fazia e é o texto que eu recomendo que você leia, que está aqui no final. O autor ainda pergunta: você conhece alguém que precisa não apenas de oração, mas também de atenção? Eu lembro a você de um texto que nós já tratamos aqui, que está lá em Jó, no capítulo 29, verso 13. O que Jó diz lá? A bênção do que estava a perecer recaiu sobre mim. Ele fez recair sobre mim, né? E o coração da viúva eu fiz rejubilar. Então, o que Jó está dizendo ali? As bênçãos que Deus me deu são um depósito que Ele põe nas minhas mãos para eu auxiliar
aquele que está sofrendo. Então talvez você hoje esteja num bom emprego, você esteja passando por momentos bons, tem um bom carro, tem uma boa casa, tem uma família saudável. No entanto, você precisa olhar para o lado, para as pessoas que estão em sofrimento. Hoje tem crescido no Brasil uma cultura de que quem passa por sofrimento é porque é malandro, é porque não tem disposição para trabalhar e que cada um tem o que merece, mas esse não é um pensamento cristão. Jesus Cristo disse: os pobres sempre tereis convosco. Então sempre haveriam pobres no mundo, independente da disposição que essas pessoas têm para trabalhar. E nós somos auxílio para as pessoas que estão desamparadas. A garantia de Deus de que não faltaria o pão na mesa daquele que é fiel recai sobre as nossas mãos, porque nós é que precisamos socorrer aquele que está passando por uma dificuldade. Então, se você hoje está num momento de bonança, num momento de mar tranquilo na sua vida, comece a olhar para o lado, ao invés de pensar em viagens. Não que isso não seja bom, é importante que você viaje, que você tenha momentos bons com a tua família, mas não deixe de atender aos pobres, aos necessitados, às pessoas que estão precisando. Muitas vezes nós desviamos o caminho para não dar de frente com alguém que nós sabemos que está necessitado e que vai nos pedir algo. Isso não é um pensamento cristão. Pelo contrário, Jesus caminhava na direção dos necessitados. Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua fé, o seu crescimento espiritual, a sua vida, para que você não passe por sofrimento mais até a vinda de Jesus. Mas nós sabemos que o sofrimento chega, se não para nós, para alguém que está muito próximo, e cabe a nós estender a mão. Eu agora termino essa minha participação e passo para o Lúcio, que vai fazer a parte de sexta-feira, as perguntas para a discussão. Eu termino aqui e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus, se Deus assim nos permitir. Valeu, Marcos. Valeu, Ricardo. Valeu a você que está até aqui para aguardar agora as perguntas para consideração estudo de sexta-feira, pessoal. Bom, aqui nas perguntas temos assim: por que a oração espontânea e não guiada não é a única maneira de orar? Como nós vimos na lição, né? Nós temos várias maneiras de orar, inclusive, né, quando Jesus atendeu ao pedido dos discípulos, ensina-nos a orar, ele ensinou a sequência de palavras, né, o Pai Nosso, que nós sabemos de cor e salteado, e são palavras poderosas que, como foi comentado, né, na lição anterior e nessa também, né, se faltam-nos palavras para orar, temos aí o livro de Salmos, né, bastante palavras. Então, realmente, não é só oração espontânea, aquela oração guiada, que é a maneira de se comunicar com Deus, né? Ele nos deixa aqui palavras inspiradas. Como pode a nossa vida de oração se beneficiar dos Salmos? Acho que é como ficou no comentário, né, até da primeira lição, porque nós muitas vezes estamos tão angustiados que sentimos a nossa mente vazia, né, sem palavras, sem condições de orar. E aí você pega aí, lembra do Salmo, lembra das palavras do Salmo, canta o Salmo, né? Eu gosto muito do ministério do Daniel Lidke, né, porque ele tem musicalizado muitos salmos e isso nos ajuda a memorizar salmos. Por isso, né, que salmo era cantado, porque através da música você consegue memorizar mais, né, as palavras. Segunda pergunta: os salmos podem enriquecer a experiência de oração em comunidade? Com certeza, né? Principalmente, como eu citei, a questão do cântico. Quando você canta as palavras, toda a congregação sabe, toda a congregação, na verdade, né, ora. E aqui, né, eu aproveito para fazer um comentário para os diretores de louvor na sua igreja, até você que não é diretor de louvor, mas pode falar com o diretor de louvor. Quando a gente vai iniciar os louvores, o momento de louvor não é só um momento lá para esperar o início do culto primeiro, porque o culto já iniciou, né? O louvor faz parte do culto, por isso que a gente não pode orar lá assim: agora para iniciar o culto vamos cantar o hino. Não, nós não anunciamos assim, né? O culto já começou, o louvor faz parte do culto ao nosso Deus. E é importante que, né, que o Ministério de Louvor incentive a comunidade a louvar a Deus, porque os louvores são, na verdade, né, como nós estamos vendo, orações comunitárias. Então, os salmos podem enriquecer, sim, a experiência de oração em comunidade, né, no sentido que a gente lembra das palavras, recita. Eu até preparando o material eu lembrava, né, que o nosso antigo inário tinha até as leituras responsivas, que eram salmos, né, já selecionados, para que a gente até tinha o costume de ler os salmos, fazer essas leituras responsivas no pôr do sol, em algumas celebrações da igreja,
né, o novinário já não tem mais essas leituras responsivas. E a segunda metade, né, da segunda pergunta é: na prática, de que maneira a sua igreja pode promover o uso dos salmos nos cultos de adoração? Bom, hoje nós estamos estudando sobre esse tema, né? Então hoje está fácil você pegar a igreja e falar: igreja, né, vamos ler mais salmos, vamos memorizar mais salmos, né? É uma pena que os nossos jovens não memorizam mais tantos salmos, a não ser os cantados, né? Mas a gente pode, na verdade, aproveitar a escola sabatina, quem é professor aí, e falar assim: qual que é o seu preferido? Sim, então vamos memorizar ele. A cada semana vamos lembrar de uma frase a mais, a cada dia. E a última questão aqui: o que os salmos revelam da complexidade da jornada da fé e da graça que cura? O sol está quase se pondo aqui onde eu estou, em Mandirituba. Eu vou aproveitar aqui sobre essa complexidade da fé e da graça, aproveitar um pouco a resposta da irmã Sandra Bittar, né? Porque assim, a vida, ela é complexa, né? Eu vou até ler aqui os momentos que ela destacou aqui, ou seja, lá na vida nós temos, deixa eu lembrar aqui, temos a parte de alegria, de tristeza, de dor, vitória, às vezes derrota, dúvida, solidão, questionamentos, companheirismo, tantos outros sentimentos, né, compõem a nossa vida, né, o nosso rol de sentimentos humanos, né, e pessoais aqui. Então, como os salmos, que vem a pergunta, né, como os salmos revela essa complexidade e nos ajuda? Você pode entender, né, que a palavra de Deus, ela é completa e ela está presente em todos esses sentimentos, em todos esses aspectos. Nós já começamos a estudar na primeira lição, agora na segunda ainda mais. Você pode ver que nós temos salmos de louvor, salmos de vitória, salmos de derrota, salmos de solidão, né, salmos muitas vezes de tristeza, de alegria. Então você vê que a palavra de Deus, ela é rica em nos nutrir em todos os aspectos e sentimentos que nós podemos estar aí sentindo na nossa vida. Beleza, pessoal? Bom, e o que o salmo significa para você, né? Isso é importante, como o salmo tem ajudado aí na sua vida e na sua adoração. Deixa aqui nos comentários que a gente vai conferir lá no terceiro vídeo. Beleza, pessoal? Vamos então encerrar aqui esse terceiro vídeo, assim como nós começamos, com uma oração. Então, em reverência, busquemos mais uma vez ao Senhor. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque até isso o Senhor fez, nos ensinou a orar. Obrigado aí mais uma vez pelas palavras do Ricardo, do Marcos, as perguntas para consideração, que elas atinjam, ó Pai, o seu propósito, atinjam o coração, motive, ó Pai, a cada ouvinte a buscar cada vez mais a Tua presença através do Salmo, Senhor. Em nome de Jesus, lhe agradecemos. Amém, Senhor. Bom, pessoal, nos vemos então no terceiro vídeo, que também será um terceiro vídeo de férias. Vamos ver onde que eu vou estar nesse terceiro vídeo. O Senhor reina. Então, até lá, se Deus quiser. Fiquem aí com a paisagem.